primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem no ambiente virtual. Faço parte da equipe de trabalhadores da casa que tem como compromisso a divulgação da boa prática do Evangelho no lar, como hábito a ser cultivado, a ser implantado como cultura em nossa casa, para que possamos estabelecer um feixe de varas no sentido de envolver todos na construção de um ambiente mais iluminado, mais sadio, mais ligado às potências divinas e aos nossos mentores. Então, neste início, em oração, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao alto, agradecendo as bênçãos da vida, da oportunidade de evolução, que possamos fazer todos os esforços no aprendizado, na introjeção dos ensinamentos de Jesus, e que isto tudo possa se traduzir em boas ações, em bons pensamentos, em bons sentimentos e no nosso processo de elevação e, por consequência, no processo de elevação de todos os irmãos de caminhada, filhos do mesmo Pai. Que assim seja. Nosso compromisso é fazer uma reflexão sobre a boa prática do Evangelho no lar. Prática esta ensinada por Jesus aos apóstolos, quando, num determinado momento, percebendo os pensamentos estúrdios deles, as angústias cisâneas, ele os reúne em torno de uma mesa e ensina aquilo que nós, de lá para cá, viemos repetindo, no sentido da necessidade de juntarmos os nossos esforços para a construção de uma egrégora no ambiente familiar, no ambiente de convivência, de uma psicosfera mais sadia, que certamente nos conectará com um ambiente espiritual mais evoluído e mais propício ao nosso crescimento e ao trânsito de pensamentos cristãos elevados, ligados a um ambiente, evidentemente, mais pedagógico. O nosso Evangelho de hoje está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 8, uma realeza terrestre. Antes de entrar na leitura do Evangelho, vamos direto ao Novo Testamento, de onde Kardec faz a reflexão sobre a realeza terrestre, e vamos ver nos itens em João, capítulo 18, itens 33 a 38, o seguinte: Jesus diante de Pilatos. Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou os outros dizem a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei.
eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso nós encontramos em João. Vindo ao Evangelho segundo o Espiritismo, que faz uma série de análises em outros pontos sobre essa passagem de Jesus perante Pilatos, no item 8 nós vamos encontrar uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Esta é uma fala de uma rainha de França que foi recebida em Havre em 1863. Meu reino não é deste mundo. Aí ela relata, ela traz seu testemunho. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu além do túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso a abnegação, humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Jesus, dissestes que teu reino não era desse mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o reino dos céus, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra, e negligenciar os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhe dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Belíssimo depoimento, altamente elucidativo, que nos faz próximos das mensagens que vêm de nossos irmãos mentores, especialmente que trabalharam com Jesus e com Kardec
neste presente que nos é dado, que é o Evangelho, segundo o Espiritismo. Vejam bem aqui, pede no final, no exercício da piedade, portanto, no trabalho, é uma lei, a lei do trabalho, que possamos trabalhar fazendo orações por aqueles que não ganharam, por equívocos, o reino dos céus, por aqueles que não aproveitaram a oportunidade da carne no seu processo de edificação. Jesus, na passagem evangélica, nos traz como aprendizado a compreensão de que o reino dele está no ambiente espiritual, está no mundo espiritual. E que o mundo material está contido no mundo espiritual. Nós estamos encarnados no mundo espiritual, circunstancialmente na matéria, como um dia de aula, numa vida multimilenar. Eu trago aqui um ensinamento que nos traz Manuel Filomeno de Miranda, numa psicografia de Divaldo, que ele diz o seguinte, aspas, o mundo real, o mundo físico não é o real, o único, antes é uma condensação do mundo energético, primitivo, espiritual. O abandono das vestes carnais pelo fenômeno da morte orgânica devolve o espírito para o campo vibratório de onde se originou, sem o consumir quanto gostariam muitos descuidados. Normalmente assevera-se que existe dois mundos, na Terra como noutros lugares, e é o material e o espiritual. Em uma visão realmente lógica, somente existe uma realidade, que se apresenta sob dois aspectos. A que se condensa em organização material e a que lhe é precedente, se nós encontramos em mediunidade, desafios e bênçãos. Feitas essas colocações, precisamos rapidamente refletir ou trazer como informação a ideia de que o Evangelho precisa vir de dentro do coração. A prática do Evangelho no lar, ela se constitui no encontro simples entre as pessoas que habitam o mesmo ambiente e que possam iniciar por uma oração, por uma leitura do Evangelho, qualquer parte do Evangelho. Nós podemos fazer o exame dele encadeado do início ao fim, ou poderemos aleatoriamente abrir uma passagem, fazer uma breve leitura, uma reflexão, fazermos as nossas vibrações, os nossos pedidos e concluirmos com uma oração que não se leve muito tempo, que não se ultrapasse aí 20 minutos, justamente para que, quando tivermos crianças especialmente, se possa acolhê-los sem que haja uma alteração de foco. Então, com essas colocações, nós encerramos a nossa participação nesse momento, agradecendo pela oportunidade desse encontro e para que possamos, de forma intensa, estudar e trabalhar para colocar Jesus e o Evangelho em nosso coração, em nossos pensamentos e nossos sentimentos, e que possamos buscar a transformação no mundo a partir de nossos corações, construir a paz vinda de dentro de nossos corações. Que assim seja.